E aí, pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte de por que usar Debian em containers, certo? E a motivação, basicamente, dessa palestra foi mostrar o porquê usar o Debian em vez de outras distribuições, né? Lembrando que, assim, a ideia não é dizer que, sei lá, distribuição X ou Y ou Debian é melhor ou pior, certo? É só um comparativo. Então, basicamente, a gente vai ter um benchmark que a gente vai comparar com uma distribuição que é bem utilizada em containers, certo? Então, essa foi a ideia, basicamente, dessa palestra. Eu vou me apresentar aqui bem brevemente, que eu acho que quase ninguém me conhece. Então, meu nome é Daniel Pimentel, eu tenho mestrado em computação, acabei parando aí faz uns anos que não fui para o doutorado, não fui para a área meio que acadêmica, né, mas já fui professor, já dei aula, né, no Instituto Federal lá de Alagoas, sou de Maceió, inclusive sou o maluco lá que veio de moto até aqui, pretendo voltar, né, vivo pelo menos. Seria bom, foi o combinado. Então, é um dos meus hobbies, inclusive, né, pilotar e tal, participo de motoclube, entre outros. Então, assim, tem uma parte acadêmica, mas minha atuação mais é como desenvolvedor em si. É, Basicamente, estou envolvido aí com software livre desde 2000, mais ou menos em 2019, por aí. Eu conheci, né, o software livre através do Debian, inclusive. Eu fazia um curso técnico lá no Instituto Federal de Alagoas. Tinha um cara chamado Michel que usava o Debian no tempo que era bem assim complicado até de instalar, né? Então assim, eu tive esse primeiro contato e comecei a, a utilizar, né, a procurar saber o que é, tinha pouca documentação e tal. E inclusive meu primeiro computador foi com Debian, eu tive que comprar ali, né, com recursos de estágio e tudo mais. Mas assim, desde 2000 eu estou contribuindo com alguns projetos de software livre, entre ele Geeks, Debian e outros projetos também. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu já fiz, para quem não me conhece nem nada, certo? Além disso, deixa eu mostrar logo, para facilitar. Pronto. Tem um blog, certo, que eu geralmente coloco minhas palestras, coloco também algumas coisas de viagem, né? Então, como eu falei, sempre faço umas viagens malucas aí de moto. Essa foi para Atacama, Ushuaia, entre outros. Além disso, é um blog para mim mesmo, né? Então, basicamente, eu coloco, assim, por exemplo, configurações que eu utilizo, alguma dica que, de repente, eu descobri e tento colocar em um blog que eu consiga acessar de forma muito mais fácil, né? Além disso, contribuir com vários projetos, como eu falei, com tradução, por exemplo. Ops. Deixa eu aumentar aqui. Tá bom? Pronto, então basicamente aqui tem as configurações, por exemplo, que eu uso no meu editor, que é o Nelvin, com vários plugins e tal. Então eu coloco justamente aqui para facilitar quando eu preciso, de repente, tirar uma dúvida, alguma coisa do tipo, ou, sei lá, estou fazendo uma nova instalação, quero pegar só a configuração pronta. Isso também está no Git, né? Então já facilita. Não sei se dá para ver aqui, mas, por exemplo, já fiz tradução, por exemplo, para o GNU, tem aqui uma revisão, na verdade, que eu fiz. Tem algumas traduções também para outros softwares que eu comecei a contribuir. Para o Geeks, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Para o Geeks, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas é um sistema, um gerenciador de pacote bem semelhante ao PT, porém ele tem ele é meio que transacional, então você tem rollback, você tem versionamento de pacotes, tem containers, inclusive. Eu contribuí empacotando, inclusive, para o Geeks, né? Isso aqui foi em 2015, enfim, tem alguns pacotes que eu queria para lá e participei um pouco do projeto. Mantenho esse pacote no Debian, porém não sou mantenedor, sou só um colaborador Debian até então. Esse, inclusive, foi no curso lá do Heriberto, né? Então, comecei a também participar de vários eventos. Então, desde aqui, por exemplo, a FliSol Maceió 2011, eu já tinha dado uma palestra aqui sobre uma distro, inclusive, chamada Funtoo, que eu utilizava, que é uma variante do Gentoo. Enfim, então, Debian Day, por exemplo, a gente sempre está organizando lá em Maceió. Tem um hackerspace chamado Oshi Hacker Club, que sempre está apoiando e fazendo os eventos, né? FliSol, Software Freedom Day, Hardware Freedom Day e outros eventos também de software livre, basicamente. Python Day, já fizemos vários eventos também. E além disso, também a gente ficou de organizar, estava organizando na verdade, né? Aí o Paulo, o Daniel também, deu uma grande ajuda aí à comunidade Debian em si,
que era a Mini DebConf em Maceió, né? Isso em 2020, infelizmente entrou pandemia, né? Tava com tudo certo, grade, tudo patrocínio e tal, só que entrou pandemia e acabou não tendo o evento. Então a gente está aí estudando, né, uma possível versão lá no Nordeste. Acho que vai ser a primeira Mini DebConf, né? Se for para lá, para Maceió ou Natal, quem sabe, enfim. Então, basicamente, isso é um pouquinho da minha vida de contribuições com software livre, né, que eu venho fazendo. Além de, por exemplo, quando eu dava aula, eu usava software livre, né, para tanto dava aula basicamente de programação, engenharia de software e tal. E comecei a trabalhar mais como back-end, né, e me aventurei um pouco em DevOps, entre outros. Como eu falei, sou biker, né, então sou motociclista. A palestra está em inglês, mas vai ser toda em português, né, então só os slides mesmo. Sou músico nas horas vagas, né? Tive umas bandas de heavy metal aí. E, claro, né, geek. Então esse é um pouquinho, certo, sobre mim, para quem não me conhece. E a gente vai começar a falar realmente sobre a palestra em si, certo? Então, assim, é uma palestra relativamente introdutória, não é algo avançado, mas aí tem umas coisinhas legais que eu vou mostrar para vocês, né, o benchmark principalmente, mas até vou falar um pouco mais rápido dessa parte do Debian, né, que eu acho que todo mundo aqui conhece, mas a gente tem a questão do software livre, né, criado lá pela pelo projeto GNU em 1980, na década basicamente, né. O Debian foi o primeiro sistema operacional, um dos primeiros, junto com o Slackware, né, a surgir aí, depois que o kernel foi lançado, o kernel Linux. E desde então tem o contrato social, que a própria open source iniciativa se derivou, né, para poder ser criado. Estabilidade, segurança. O Debian tem um suporte de hardware entre as distribuições que eu já cataloguei. É o que mais dá suporte oficialmente, né? Tem mais de 10 tipos de hardware. E, inclusive, também a distribuição que tem maior pacote, né? Mais de 60 mil. Claro, tem muito pacote que está obsoleto, precisa ser atualizado, mas tem o pessoal que está trabalhando na parte do empacotamento e, claro, a comunidade, que eu acho que é um dos grandes focos aí, dos grandes sucessos do Debian em si, como o maior projeto de software livre, né, do mundo, porque, além disso, suporta 3 tipos de kernel, né, oficialmente, né, o Linux, o Herd e o KFreeBSD, que é o kernel do FreeBSD. Então, falando só um pouquinho sobre virtualização e container em si, tá, eu estou falando muito rápido, então se vocês tiverem dúvidas, é só levantar a mão, eu vou tentar responder. Pesa que na palestra anterior, né, já foi dada uma introdução sobre virtualização e containers também, mas só reforçando aqui, né, virtualização em si, né, como a gente conhece, né, com hypervisor e tudo mais, ainda é usado hoje em dia, talvez possa ser usado, depende muito do nicho, né, em alguns casos é interessante, em outros não, porém você tem vários problemas, por exemplo, sei lá, se você precisar reiniciar uma máquina virtual, você tem toda aquela parte do bootloader e tudo mais, apesar que você tem snapshot, né, e algumas tecnologias para você conseguir mitigar isso, mas você tem todo o problema, por exemplo, de instalar todo um sistema operacional, né, kernel, userland, entre outros, e o container, que é essa parte do lado direito, você tem basicamente economia de recursos, principalmente, né, além de performance, né, porque você basicamente vai compartilhar o kernel e vai criar processos ali isolados somente com o que você realmente necessita, né? Então, por exemplo, aqui na parte de container você não tem um sistema hospedeiro, né? Basicamente um sistema operacional, você só tem a aplicação e os binários, as bibliotecas, entre outros, da aplicação com o container engine ali que vai basicamente fazer essa ponte com o sistema operacional principal, que vai compartilhar o kernel. Então você tem economia de recurso, memória, enfim. Então tem várias vantagens aqui da questão de containers, além de que foi criado várias tecnologias em cima disso, por exemplo, o Kubernetes foi criado pelo Google, é um dos motivos, inclusive, porque o Google não cai, entre aspas, né? Claro que ele está geo distribuído aí pelo mundo, mas você, por exemplo, tem parte que basicamente se você distribuir, se você derrubar um container, no caso aí, né, seria a clusterização de containers, né, com Kubernetes, e você teria, tipo, matou um pod, você sobe outros pods ali, né, e você sempre tem a aplicação uptime, vamos dizer assim. Então você tem várias vantagens, né? Claro, virtualização também ainda é usual em alguns pontos, mas enfim. Então,
essa é basicamente a diferença principal, né? Falando em grosso modo sobre a parte de containers. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do chroot, né? Alguns tipos de containers, entre aspas, certo? Do LXC, que é o Linux Container, que inclusive tem outros projetos bem legais, né? O LXD, se eu não me engano, que faz essa parte de gerência que o Docker faz de containers. E, claro, falar sobre Docker, né? Que eu acho que é o principal que a galera mais utiliza até então. Então, por exemplo, o chroot, por exemplo, quando eu aprendi um pouco sobre parte de empacotamento, a gente utilizou lá com o curso do Heriberto, acho que a maioria de vocês que já empacotaram alguma vez, usa o chroot ali, né, inicialmente e tal. Em alguns projetos, em alguns casos, é interessante você utilizar. É um tipo de jaula, né? Na verdade, foi criado pelo projeto FreeBSD com o Jail, né? O Jail foi a primeira ideia de jaula ali, de realmente você ter um isolamento, né? De uma aplicação completa. E o chroot meio que faz isso. Então aqui, por exemplo, no Debian, né? Você instalando o Bootstrap, que justamente vai, entre aspas, né? Criar todo o ambiente Debian ali em um diretório, por exemplo, e você consegue alterar o seu root principal, né, do sistema para esse diretório que tem todo, vamos dizer assim, o file system e tudo que é necessário, né, binários entre outros, do sistema. Então o chroot ele meio que começou com essa ideia de virtualização, né, junto com o Jail, do FreeBSD. Porém, eu acho que assim, o que, claro, é usual ainda, né, o chroot, tem o seu uso em alguns aspectos, mas eu acho que o que faltou, talvez, né, minha opinião, no chroot, foi um ecossistema como o Docker fez, né, com o Docker Hub, por exemplo, que eu vou falar um pouco mais à frente. E claro, talvez não fosse a proposta, mas o chroot eu acho que foi uma das primeiras ideias ali de isolamento. Existem algumas ferramentas, né, que isola aplicações em si que não são containers, por exemplo, o antigo Virtualenv, né, que é o PyVenv do Python, o próprio NVM, entre outros, né, do Node. Ele faz ele meio que isola, né, a aplicação em si, mas focado no binário, né, por exemplo, do Python, do Node e coisa do tipo. Não é realmente um container, ele não usa recursos do kernel compartilhado, né? Então não tem realmente essa ideia. E tem a questão do LXC, né? Então o LXC, ele sim realmente é um container, porém eu acho que o que realmente faltou nele, né? Apesar que foi criado agora o LXD, que meio que tem essa orquestração, né, dos containers e tal. Mas o LXC, eu acho que quando foi criado, meio que não teve muito esse aspecto do ecossistema, né, das aplicações para facilitar. Então, por exemplo, eu já criei aqui, deixa eu só subir novamente. Eu já tenho um container criado com LXT, então, por exemplo, se eu startar, né, eu já criei, no caso, já buildei. Ops. Pronto. Então, se eu fizer justamente aqui, eu já tinha criado, né, justamente para não ter problema de internet, coisa do tipo. Então, se eu startar um container, se eu, por exemplo, com LXC, claro que eu não vou me aprofundar em nada aqui, mas, por exemplo, ele está rodando aqui com um Debian, certo? Utilizando IP. Eu não sei exatamente como é a estrutura do LXC, se ele usa cgroups igual o Docker, mas ele cria toda a parte de rede virtual, né, usa IP tables, inclusive, para definir as regras e tudo mais, bem semelhante ao que o Docker faz. Porém, o LXC, na minha opinião, ele não criou esse ecossistema. Claro, com o LXD começou a ter essa ideia, né? O pessoal da Linux Foundation está desenvolvendo, né, várias tecnologias em cima do LXC. E eu acho que o que faltou para o LXC foi isso. Talvez no futuro seja uma tecnologia aí bem emergente, né, aí para também fazer uma parceria até com Docker ou não, né, ou criar outros projetos, né. Eu acho que tiver diversidade é legal, né, escolha para que você consiga criar projetos, enfim, desenvolver tecnologias e tudo mais. Então você tem toda a parte de criação de container, né, de parar containers, recriar e tudo mais, com o LXC, né. Eu não vou falar sobre LXD aqui, certo? Porque a ideia é focar um pouquinho no Docker em si. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, só interromper aí, levantar a mão e tudo certo. Senão no final a gente fala, acho que vai sobrar um tempinho legal.
Sobre a questão do Docker, né? Então o Docker ele tem tanto uma parte open source como também uma parte empresarial, né? O Docker Inc. Então tem toda essa questão aí, como ele foi criado, e eu acho que assim o que o Docker realmente conseguiu fazer que outros projetos de containers não fez foi o ecossistema realmente, de você ter facilidade de criar imagens, de você conseguir compartilhar, de você conseguir, enfim, a ideia do registry é muito interessante, né? Que é esse repositório de imagens, entre aspas. Então, o Docker ele trouxe essa parte de modularidade, né, de camadas. Então, para quem nunca usou o Docker, né, basicamente pensa numa cebola que você tem várias camadas, você vai construindo ali até chegar no que você realmente quer, né? Por exemplo, você precisa compilar algo, você não precisa ter o GCC necessariamente. Você pode criar uma imagem intermediária, fazer a compilação com a GCC, depois você já tem aquilo compilado e aí você vai até chegar num produto final com um mínimo com o máximo de isolamento e com o mínimo de dependências. Então você tem essa questão, além do controle de versão de imagens, né? Bem semelhante a um Git, só que focado em imagens. Tem rollback, né? E para desenvolvimento, eu acho que toda equipe hoje em dia que trabalha com desenvolvimento usa Docker ali, né? Tá muito simples. Nem que seja com um Docker Compose ali para fazer a orquestração mínima ali de containers em desenvolvimento. E o Docker ele trouxe todos esses aspectos, né? Que outras tecnologias de container não tinham trazido, né? Na minha opinião. Então, assim, claro, tem toda a questão da adoção das empresas, né, da comunidade em si também, e contribuições de diversas comunidades e empresas também. Isso eu acho que fez o grande crescimento aí do Docker, né? Não sei até quando o Docker vai ficar, mas só para falar um pouco, assim, bem breve sobre a parte da arquitetura do Docker, né? Então, basicamente, vai rodar em cima do kernel Linux, né? Todo mundo sabe sobre isso. Você tem, basicamente, a parte do client e o Docker Daemon, que vai rodar, basicamente, vai fazer esse intermédio ali com o kernel do sistema operacional principal. E aí você começa a criar, né, por exemplo, o Docker Run, ele vai criar uma imagem que vai estar em um registry, que é esse repositório, como se fosse um GitHub de imagens, Docker, e você já vai ter aquilo ali vamos dizer assim, tem a questão do movimento de DevOps, né, que transforma a infraestrutura em código. Então você vai ter a infraestrutura basicamente em texto plano e você vai construir toda uma infraestrutura ali e criar essas imagens. Por fim, essas imagens vão se tornar containers e você vai ter aquilo ali bem, vamos dizer assim, isolado, né, com o que a sua aplicação realmente necessita. Então eu acho que a questão do Docker, né, como ele foi feito, inclusive inicialmente foi feito em Python, depois mudou para Go, por questão de, enfim, performance, entre outros. Mas o modo como o Docker fez, principalmente na parte do registry ali, do ecossistema do Docker, foi, eu acho que a grande jogada que eles conseguiram acertar, na minha opinião, né? Então, avançando um pouquinho aqui sobre a questão do Docker Hub, como eu falei, é um registry, que é como se fosse um repositório de imagens, e eu dei uma breve pesquisada, certo, lá no Docker Hub para ver quantas imagens Debian tinha, e tinha mais de 10 mil. Então, assim, putz, tem muita imagem ali. Se brincar, eu não comparei, por exemplo, com Alpine e outras distribuições GNU Linux para saber se tem mais Debian ou não, mas tem bastante, certo? Então, são mais de 10 mil imagens que eu, pelo menos, fiz uma pesquisa bem breve lá no Docker Hub. E o Docker tem disponível no apt, né, para você instalar, porém é aconselhável até pelo Docker mesmo, Docker Community, você instalar diretamente lá do Docker, né? Então instalar um certificado, né, adicionar lá no seu setlist e tal, para instalar justamente o Docker Community Edition, que é a versão open source do Docker, vamos dizer assim. E assim, justamente porque você, por exemplo, o Docker atual, ele tem plugins, por exemplo, o Docker Compose, que é um orquestrador de containers, Docker, era uma aplicação à parte, hoje é um plugin, né? Então, geralmente aqui você vai ter a versão mais atual, e com isso você, tipo, adicionando o repositório lá, do Docker, você vai ter a versão ali mais estável, entre outros. Então, uma das recomendações do Docker é instalar diretamente lá do Docker, adicionando o certificado. E o que eu queria trazer, basicamente, se resume a isso daqui, certo? Então, subir containers Docker e rodar uma aplicação simples. Então, vou mostrar uma aplicação bem básica mesmo,
e fazer um benchmark, certo? Então, é basicamente isso que eu vou fazer aqui, para a gente ter mais ou menos, claro, tirei uns prints de alguns experimentos que eu fiz, né, para poder trazer aqui basicamente dados, para a gente tentar analisar um pouco. Então, como eu falei, né, eu já tinha construído as imagens, então eu já tenho a imagem já construída aqui, certo? Hello Mini DebConf, BH e do Alpine também. Então, basicamente aqui eu só vou rodar. Então, só para explicar aqui o código, certo? Não tem nada demais. Sim, eu coloquei em diretórios separados justamente para poder facilitar um pouco o experimento, certo? Então, basicamente aqui do lado esquerdo tem a parte do Debian, certo? Com 2 terminais aqui, e do lado direito tem o do Alpine, então é a mesma aplicação, uma aplicação com o Flask, que é um microframework Python. E eu estou usando o cProfile, certo? Não vou aprofundar sobre isso, que basicamente vai rodar um monte de funções lá recursivas do Python e vai gerar algumas estatísticas. Isso basicamente só para poder ter um gargalo, né? um delay ali, e por fim ele vai retornar um Hello Debian. Então é uma aplicação muito simples, certo? Tanto do Debian, como o que foi da imagem que foi criada, como o do Alpine, tem o mesmo código, certo? Então só separei em diretórios diferentes. E, por exemplo, o Dockerfile, eu estou utilizando, por exemplo, do Python, estou usando a versão do Python, já que vou subir um container com Python, a versão 3.12, só que é Slim, do Bookworm. E do Alpine estou usando a 3.12 também, certo? Só que o Alpine já é minimal, né? Então eu quis pelo menos usar o minimal do Debian para poder ver, já que a ideia era testar a performance, né? E algo bem simples aqui, só vai subir a aplicação, certo? Então, por exemplo, se eu rodar aqui o Debian, tá quebrando um pouquinho ali, mas tudo bem. Então ele basicamente vai subir aqui a aplicação na porta 5000, certo? E o Alpine, eu vou rodar o Alpine na porta 5001. A mesma aplicação, só que em containers diferentes. Um com Debian Slim e o outro com o Alpine. Então, beleza. Estou rodando as duas aplicações. Então, o que é que eu vou fazer, basicamente? É usar essa ferramenta WRK. Então, assim, quem nunca ouviu falar. Então, ele basicamente é uma ferramenta de benchmark HTTP. Enfim, ele faz... você consegue adicionar cores, você consegue adicionar conexões e tudo mais. E aí eu comecei a brincar, certo? Então, comecei a testar, mudar alguns parâmetros para poder ver se realmente, assim, vale a pena usar um Alpine no lugar do Debian, ou é melhor usar um Debian, por exemplo. Então, deixa eu só rodar aqui. Deixar mais ou menos preparado. Vou começar com um pouquinho. Pronto, aqui eu estou colocando 4 core, certo? Esse "-t". O "-c" é de connection, então eu vou botar bem pouco, 800 conexões. E vou colocar um tempo aqui para a gente também não ficar até a hora do almoço. 30 segundos, certo? E ele vai rodar, no caso aqui, deixa eu diminuir um pouquinho porque eu acho que está quebrando. Dá para chegar? Dá, né? Vou rodar, por exemplo, esse aqui na porta 5000, que é o Debian, certo? E esse daqui eu vou rodar na porta 5001, que é o Alpine. Então, já vou deixar os dois aqui preparado. Pronto, 800, 5001. Então, o Debian está rodando na porta 5000 do meu host, via container, né? Do Python Slim. E o Alpine está na porta 5001, certo? Ambas estão ouvindo dentro do container na porta 5000, né? Só eu fiz um mapeamento aqui na porta para não conflitar com a outra, certo? Então, basicamente, vai rodar também 4 threads, 800 conexões e 30 segundos. Então, vamos rodar aqui. Vamos rodar aqui. Pronto, aí 30 segundos, então é bem rápido, certo? Eu rodei com um pouquinho mais de tempo. Eu quero rodar, sei lá, deixar um dia rodando isso aí para ver como é que é. Mas, assim, com pouco tempo que eu fiz, alterando a quantidade de conexões, alterando threads, alterando a quantidade de tempo também, teve algumas informações já relevantes, né? Então eu já nem precisei fazer, tipo, deixar meia hora, 1 hora, sei lá. Pronto. Beleza.
Então aqui, o que é que ele vai, assim, o que é importante para nós realmente? A parte de latência e requisição por segundo, certo? Então, por exemplo, logo de cara aqui o Debian não foi tão bom como o Alpine, né? Então, se você ver aqui, ó, foi 76% de latência e 70% de requisições aqui, e o Alpine foi 59 e 59 também, certo? Então, o Alpine, entre aspas, ganhou, né? Claro que, lembrando novamente, não é uma disputa nem nada, certo? É só para mostrar que pô, o Alpine é pequeno e ele tem a ideia de ser performático, o Debian também é. Então, eu comecei a rodar alguns experimentos. Então, um dos experimentos foi, beleza, foi exatamente esse experimento aqui, não sei se está dando para enxergar, mas eu vou ler um pouco para vocês aqui, porque não ficou muito legal. Mas eu rodei justamente com 4 threads, com 800 conexões, na verdade aqui 8.000, e 30 segundos. Então, o Debian só foi melhor um pouquinho em requisições, ele deu 74%, enquanto que o Alpine foi 65%. Mas na latência, o Debian ficou com 80% de latência e o Alpine ficou 66%. Então, beleza. Aí eu disse, não, vou aumentar um pouco as conexões. Aí eu fui, o T é de threads, o C é de connection e o D é de durations, que é duração, né, basicamente o tempo. Então, 4 threads, 80.000 conexões e 120 segundos, né? Basicamente 2 minutos aí. E aí, o Debian já começou a mostrar dados interessantes, certo? Por exemplo, a latência do Debian agora já foi para 73%, o Alpine ficou com 87%, aí depois, requisições por segundo ficou 75%, o Debian, e o Alpine foi para 77%. Eu disse, pô, legal, então só de eu aumentar a quantidade de conexões, o Debian conseguiu responder muito mais rápido do que o Alpine. Aí eu comecei a aumentar um pouquinho mais, né? Aí eu coloquei esse númerozinho aqui, 800.000 conexões, com 4 threads, e aumentei um pouquinho o tempo, o tempo manteve, né? No caso 120. E aí o Debian se manteve com a latência menor, certo? 75%, o Alpine com 87%, e as requisições por segundo do Debian ficou 74% e o Alpine 67%. Beleza, então na parte de requisições por segundos ali, o Alpine ainda foi um pouquinho melhor com essa quantidade de conexões. Aí eu comecei a aumentar mais, certo? Coloquei 240 segundos, e aí o Debian, inclusive, me surpreendeu bastante, que ele chegou na parte de latência 46%. Eu estou arredondando aqui para não colocar os números, né? Só os principais, né? O inteiro ali. E o Alpine foi para 79%, né? Ou seja, foi quase o dobro ali de latência, certo? Que o Alpine perdeu, entre aspas, do Debian, certo? E a requisição do Debian ficou 69% e o Alpine 70%. Então, assim, eu comecei a brincar com isso e tipo, em alguns casos, quanto mais quantidade de conexões, o Debian respondeu muito melhor. E quando o tempo variava um pouquinho mais, o Debian também responderia muito melhor. Então, assim, com conexões menores, quantidade de conexões menores, o Alpine, logo no primeiro, né, que eu fiz 4 threads, 800 conexões e 30 segundos. O Alpine foi melhor em um caso, em outro não, no caso na latência. Mas nos outros casos o Debian começou a mostrar dados bem melhor, certo? Então, assim, Então, vale a pena usar o Docker por padrão, usa o Alpine nos containers, né? Muitas também são Debian por padrão, mas vale a pena eu, em vez de usar o padrão Debian, usar um Alpine por questão de performance. Como a gente viu aqui no benchmark, claro que aqui é um experimento, assim, muito controlado, né? A ideia e, tipo, a aplicação que eu fiz aqui é uma aplicação, enfim, meio que irrisória. O interessante era fazer várias conexões, fazer queries e algumas conexões complexas como uma aplicação real. Eu tenho isso, inclusive, ainda vou rodar, não tive tempo realmente, até peço desculpa, mas a ideia é fazer um experimento mais real, certo? Pegar uma aplicação realmente que faz muitas queries e colocar ela para, tipo, fazer vários processos ali e usar essa ferramenta para poder aumentar até o tempo mais, deixar 30 minutos fazendo várias conexões, aumentar a quantidade de threads, né? Aqui eu coloquei 4, porque se eu aumentar muito, como tem o meu processador, acho que tem 14 threads, 13 eu não lembro, então ele meio que estoura. Aí eu coloquei uma quantidade de threads menor, mas eu aumentei a quantidade de threads, botei 8 e 8, ele dava uns errozinhos lá, né, porque justamente tem algumas threads que não estava alocada, mas, enfim, não influenciou tanto no resultado, né? Então a questão de conexões e tempo foi que realmente influenciou. E aí eu pergunto, né, por que usar a Debian Container ainda? Então, assim,
Questão de performance, justamente já não é uma desculpa, entre aspas, né, para não usar, por exemplo, um Debian Slim, porque a gente viu que questão de performance, o Debian foi até melhor do que o Alpine, quando você tinha mais conexões, inclusive, que é o que você tem realmente no mundo real. Não sei se tem 800 mil conexões, né, mas tem aplicação que tem mais de 1 milhão de conexões simultâneas e tal. O Debian é base image, né, então, por exemplo, eu trabalho num projeto da Petrobras que a gente usa containers, né, é basicamente um simulador de perfuração de poços de petróleo em rochas salinas, né, vulgo pré-sal. E a gente utiliza containers Debian justamente porque, por exemplo, o Alpine ele não usa a glibc, usa o muscle libc. Então, por exemplo, a gente precisa compilar algumas coisas em C++ e isso tem que ser compatível, né, com outros containers e tal. E com o Alpine isso já não rolaria, certo? Então, questão de compatibilidade, o Debian é muito melhor, já que usa a glibc. O Debian é muito mais estável, certo? É mínimo também, assim como o Alpine. A questão de performance a gente já viu que isso daí, o Debian até foi melhor com maior quantidade de conexões. A compatibilidade eu já comentei, certo? E a parte de pacotes, então o Debian tem mais de 60 mil pacotes, enquanto que o Alpine eu não registrei, certo? Mas o Alpine é mínimo, por exemplo, é muito utilizado em container, claro que o contexto da distribuição é rodar em containers, o Debian não, né? O Debian é para rodar em servidor, em embarcados, como já foi mostrado na palestra anterior, rodar em ambiente desktop, no desenvolvimento e tudo mais, enquanto que o Alpine eu acho que não tem, por exemplo, não tem os desktops mais usuais, né? GNOME, por exemplo, KDE, tem alguns DMs lá, e principalmente acho que a comunidade, né? Então acho que além de todos esses itens aqui que eu estou elencando, a parte de comunidade eu acho que é o mais importante, né? Acho que o ecossistema que inclusive o Docker criou com relação às aplicações, o Debian conseguiu criar isso porque não é só, como já apareceu em várias outras palestras, né? Não é só empacotar, não é só parte técnica, né? Tem toda uma questão muito mais além disso. Então acho que a comunidade, a diversidade da comunidade em si é o que torna assim uma das ótima escolha o Debian para a parte de container, além de todos esses itens que eu estou mostrando aqui, certo? Então, basicamente, a palestra até foi um pouco mais curta do que eu esperava, mas a ideia justamente era mostrar isso, certo? Que o Debian, ele pode ser mínimo, ele é performático, ele é uma ótima escolha em comparação com outros containers, com outras distribuições, na verdade, GNU Linux rodando em containers. E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Aqui é aquele meu site, blog, sei lá, d4n1.org, tem meus contatos. Inclusive a palestra eu também coloco lá no GitLab, tem um link lá para o GitLab, que eu coloco todas as palestras e tudo mais, inclusive com esses códigos-fontes também, caso vocês precisem. E aí eu fico aberto a perguntas para, enfim, a gente fazer basicamente um debate, se vocês tiverem perguntas. Eu acho que sim. Agora eu vou ter que repetir porque parece que não está funcionando. Tá? Show. Tem que me abaixar um pouco. Vocês estão ouvindo? Tá funcionando? Ah, beleza. Show. Ok, e agora? Agora foi. Bom, obrigado pela palestra, cara, muito legal. A comparação ali foi bem interessante, mas eu queria saber, assim, se a gente fizer uma comparação de performance ali na questão de rede, a gente não tá, no final das contas, só comparando a glibc contra a Muesli no final? Talvez. Tipo assim, não necessariamente o OS em si, claro, né, vários aspectos, mas container, a diferença do Debian ao Alpine seria o que? A Muesli e o systemd, né? Então, Tem outra diferença, que é justamente essa daqui. Que aí o Alpine realmente... Deixa eu aumentar aqui. Ups. Que é justamente isso daqui. O tamanho do container. Então, por exemplo, o Alpine ele deu 72 MB essa mesma aplicação, enquanto que o Debian foi 145. Então, em questão de tamanho de container, se isso realmente importa, o Alpine realmente é uma boa escolha, mas com relação a, como você falou, né, a compatibilidade da glibc com a muscle libc,
é um dos quesitos, mas fora isso, eu acho que não tem, não por, não tem, você não tem o porquê de você não usar o Debian em containers, porque questão de performance, de, enfim, dos outros benefícios que o Debian te dá, né? A quantidade de pacotes, plataformas que ele suporta, enfim. E tu teve a ideia já de talvez rodar um perf e fazer tipo um gráfico de fogo ali para comparar as glibc com Seria isso? legal, seria legal. Eu não fiz isso realmente, como eu falei, né, isso aqui foi uma ideia inicial que eu tive, então assim, como eu falei, eu quero rodar esse experimento com umas variações melhores e gerar gráfico disso, né, porque, por exemplo, aqui eu fui, deixa eu voltar para a palestra, eu fui alterando questões de quantidade de conexões, tempo, então o tempo realmente foi até curto, eu botei 12 minutos, né, na maioria das aplicações, é aqui um pouquinho mais, 4, mas quantidade de threads, então quero variar um pouquinho mais, então de repente fazer uma funçãozinha para ele ir aumentando exponencialmente a quantidade de conexões a 800, 8000, não necessariamente nessa proporção, mas aumentar exponencialmente para que eu tenha um gráfico realmente, como você falou, né, fazer de repente um gráfico de calor, coisa do tipo, para que tenha dados realmente mais precisos, né? Talvez o pessoal da Musil tenha um bug ali no network stack deles, eles nem sabem. De repente. Mas obrigado. Pode ser, pode ser. Show de bola. Valeu pela pergunta. Mais alguém? Não, fiz não, cara. Eu peguei o Alpine justamente porque pelo Docker, né, meio que usar ali, geralmente na documentação tem o Alpine, ser mínimo, tem a questão de ser performático, as imagens realmente é menor. Eu peguei ele justamente como um case, né? Porque, pô, se o Debian, ele se aproximar ali no quesito performance e outros aspectos, como a gente comentou, pô, já seria um caso legal. Então, assim, eu acho que vale a pena realmente estender para pegar outras distribuições, né, fazer comparativos, né, com outras distribuições até que são mais performáticas, um Gentoo da vida, por exemplo. Sim, show. Com o GLBC, seria legal. Seria até porque você ia comparar as duas GLBC, vamos dizer assim, né? Em distribuições, interessante. Entendi, entendi. Entendi. É interessante. Eu pretendo estender esse pequeno experimento, né? Para fazer algo até melhor, de repente publicar, quem sabe. Se gerar dados, né? Como eu falei, né? Ter uma variação melhor de conexões, de tempo, de threads e realmente testar tanto com essa distro do Google como com outras para ver questão realmente de performance e outros casos também, né? Questão de se realmente não só checar latência e requisição, né? Fazer uma aplicação também real, fazendo queries e coisas reais no mundo e não um Hello World como eu fiz com o Flask. Mas show, legal. Mais alguma? Acho que está na hora do almoço, né? Valeu, pessoal. Obrigado aí e boa DebConf.